O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que sobre as águas agitadas da vida, sob as tempestades do nossos dia a dia, é motivados pela fé que nós iremos vencer toda e qualquer tribulação, toda e qualquer tempestade, motivados pela fé. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui esta leitura de hoje vem exatamente, não é, daquele milagre, né, vamos dizer assim, quando Jesus partiu ali os pães e os peixes para aquela multidão de gente. Depois que os discípulos trabalharam, ajudando a distribuir ali, ele vai dizer para eles: "Olha, agora vocês podem entrar no mar, vocês podem seguir, enquanto eu vou despedir aqui a multidão, vocês podem continuar aí remando." E Jesus despediu a multidão, mas foi, não é, entrar em sintonia com o Pai, foi orar, e ali ele ficou extasiado, em êxtase junto com o Pai. Lá para as 3 horas da madrugada é que ele vai ao encontro dos discípulos. E os discípulos ali já com medo, porque aquele vento contrário, não é? Aquele mar agitado, de repente Jesus ali caminhando sobre as águas, eles morrendo de medo: "É um fantasma, é um fantasma." "Calma, não tenham medo, sou eu." Ô meu irmão, ô minha irmã, quanta tribulação que a gente enfrenta, não é? Às vezes é uma doença grave, é um câncer, às vezes
é um coronavírus, não é, que está aí nos atormentando, e a gente fraco na fé, a gente acha que vai morrer, que não tem jeito. Olha, meu querido irmão, às vezes dentro de casa, né, o casal não está se entendendo, não tem mais jeito, agora é separar, é um para um lado, para o outro, os filhos que se dane. Olha, calma, tenha fé, acredita, é nesses momentos difíceis da vida que Jesus vem sobre esses problemas. Jesus caminha, meus queridos, sobre todo e qualquer problema nosso. Jesus está acima de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer tribulação, mas o que nós precisamos para alcançar as graças de Deus é ter fé, é acreditar. Porque enquanto Pedro acreditava, olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando aquele vento vem e bate ali no seu rosto, ele abaixa os olhos, deixa de olhar para Jesus e começa a afundar e começa a gritar: Senhor, estou morrendo afogado. Pedro, que até sabia nadar, porque era pescador, profissão de pescador, mas ali a fraqueza, né? A fé em Jesus ali foi tão pequena que ele começou a afundar. Mas ainda com aquele pouquinho de fé ele vai gritar: Senhor, salva-me. E Jesus então estende a mão, segura Pedro. Jesus estende a mão, te segura nas suas atribulações, nos segura nos nossos problemas e vai dizer: homem fraco na fé, Toninho fraco na fé, Maria, Rosa, João fracos na fé. Tenham fé, eu estou acima dos seus problemas, eu caminho convosco, eu estou ao seu lado, confiem em mim, acreditem, eu estou aqui para os conduzir à felicidade eterna. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos acreditar mais em Jesus, nós precisamos acreditar mais na providência. Jesus é esse que caminha sobre as nossas tribulações, Jesus é esse que vem para nos curar, para nos libertar, mas nós precisamos, meus queridos, não fazer como Pedro, fraco na fé. Nós precisamos acreditar, porque a fé remove montanhas. A fé, meus queridos, remove montanhas. Olha aqui no finalzinho aí, não é, do Evangelho, Jesus vai dizer que após a travessia, né, desembarcaram em Genezaré. Então levaram muita gente para ser curada. Levaram muita gente e pediam que pelo menos tocassem na sua veste. E ali, quando tocavam, eram curados. Não pela veste que curava, mas porque tocavam ali com muita fé. Olha, nós precisamos gritar por Jesus. Nós precisamos clamar por Jesus. Nós precisamos pedir a Jesus que nos dê força para caminhar sobre os nossos problemas. E Jesus vai dizer: você é capaz de vencer todo e qualquer problema. Você é capaz de vencer toda e qualquer tribulação. Basta que você não desvie os olhos de mim, que você tenha os seus olhos fixos em mim e que pela fé você será realmente saciado, curado e libertado. Amém? Que assim seja. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos orar com fé, porque a nossa oração com fé vai sensibilizar Jesus e Ele vai nos curar, nos libertar, porque a nossa fé é uma fé verdadeira, amém? Que assim seja, amém.